O sol recém-nascido sobre o Rio de Janeiro espalhava uma luz dourada pelo saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, enchendo o espaço de uma energia que só as primeiras horas do dia tem. O vai e vem dos passageiros criava um clima meio apressado, mas ainda assim meio sonolento. Em meio a esse cenário, Gustavo se destacava mesmo sem querer chamar atenção. Ele caminhava com passos firmes, postura calma, carregando apenas uma pequena mochila pendurada no ombro. O olhar era curioso, atento a tudo ao redor, mas sem nenhuma ansiedade. Pelo contrário, ele parecia totalmente à vontade, respirando devagar, como se todo aquele corre-corre não passasse de um plano de fundo distante. Gustavo passou por uma família discutindo sobre o portão de embarque, por um casal trocando risadas baixas e um grupo de jovens tirando selfies perto de uma loja de lembranças. Ele notava tudo, não por paranoia, mas porque seu instinto era reparar em gestos, fisionomias, tons de voz. Desde pequeno, aprendeu a captar sinais, quase um reflexo de quem sempre precisou estar atento ao ambiente. Não era medo, era só uma rotina de alguém acostumado a prestar atenção em detalhes que muita gente nem vê. Aquela viagem, no entanto, carregava um significado diferente das outras tantas que já fez. Não era a trabalho, nem para resolver algum problema urgente, e sim um momento raro para desacelerar. Gustavo havia conseguido uma semana de folga e depois de muito tempo tiraria uns dias só para si mesmo. Há semanas, planejava esses dias em Dallas para rever um amigo dos tempos de faculdade e, quem sabe, recarregar as energias que sentia faltar há meses. Caminhando pelo corredor até o portão de embarque, Gustavo não olhava no relógio, nem se preocupava se o voo estava adiantado ou atrasado. Aproveitava aquele intervalo entre o dever e o lazer, absorvendo tudo, tentando desligar, pelo menos um pouco, o lado da mente que nunca desliga. Por mais que sua rotina exigisse sempre estar um passo à frente, pela primeira vez em muito tempo, ele se permitia viver o momento, sentindo o leve frio na barriga misturado com a expectativa de simplesmente ir, sem grandes planos, deixando o caminho se desenhar na medida em que seguisse viagem. Ao chegar ao portão de embarque, Gustavo foi recebido por um funcionário da companhia aérea, desses que já atendem dezenas de passageiros só naquela manhã. O agente, chamado Daniel, olhou rapidamente para o bilhete e para o passaporte, sorriu de forma automática e desejou bom voo. Tudo aconteceu de forma discreta, nenhum olhar demorado, nenhum comentário. Apenas o protocolo habitual, tão previsível quanto o ruído dos avisos no alto-falante. Gustavo agradeceu baixinho, ajeitou a alça da mochila no ombro e continuou caminhando em direção ao corredor do embarque, enquanto a maioria das pessoas ainda se organizava ao redor. Sua mala de mão era simples, preta, sem qualquer adesivo colorido ou detalhe chamativo. Dentro, só o indispensável. Algumas mudas de roupa, um livro já começado e um fone de ouvido. Por fora, no entanto, Gustavo carregava bem mais do que se podia ver. As últimas semanas tinham sido intensas no trabalho. Reuniões cheias de tensão, trocas de e-mails a toda hora, decisões importantes. Só que naquele momento, atravessando o Finger e ouvindo o barulho abafado dos passos de outros passageiros, tudo o que ele queria era deixar essa realidade do lado de fora. Misturado aos outros viajantes, Gustavo tentava se transportar para longe do peso de suas responsabilidades. Na sua rotina, segredos, sigilos e protocolos faziam parte de todo o dia. Era analista numa instituição que lidava com informações sensíveis e, por isso, aprendia a desconfiar dos próprios instintos. Mas ali, entre famílias indo passear, executivos conversando ao telefone e jovens animados com as férias, ele queria apenas ser mais um rosto anônimo, alguém sem grande história ou preocupação. Entrando no avião, Gustavo procurava silêncio. Não era só o barulho externo.
Ele buscava um certo vazio dentro de si mesmo, afastando pensamentos sobre planilhas, relatórios ou reuniões. Só desejava o tempo passar devagar, sem pressa, aproveitando o simples prazer de observar, escutar, existir sem a exigência de tomar uma decisão urgente. Naquele pequeno intervalo entre o embarque e a decolagem, Gustavo sentia a liberdade rara de ser invisível. Apenas um passageiro qualquer, numa manhã comum do Rio de Janeiro, a caminho de alguns dias de paz, bem longe do cotidiano agitado que já tinha aprendido a conhecer tão bem. Gustavo localizou sua poltrona perto da janela, no meio daquelas primeiras fileiras, onde a luz ainda entrava suave pela manhã carioca. Sentou-se com um alívio discreto. Ajeitou a mochila sob o assento da frente, tirou o livro e os fones de ouvido, já se preparando para mergulhar em algumas horas de tranquilidade. Enquanto ajeitava o cinto, deixou o olhar escapar para fora. Do lado de lá do vidro, a movimentação do pátio, carros de bagagem indo e vindo, funcionários gesticulando e o céu já mais azul que as poucas nuvens do amanhecer. No entanto, o silêncio que Gustavo tanto procurava logo foi interrompido. No corredor, uma mulher parou ao seu lado, segurando firme passagem e bolsa. A expressão dela era séria, sobrancelhas franzidas de leve, como quem já começou o dia batalhando contra o relógio. Ela, que se apresentou como Vera, olhou para Gustavo um pouco hesitante, mas sem perder a compostura, e explicou que achava que aquela poltrona junto à janela era dela. Mostrou o cartão de embarque, conferiu o número, e Gustavo, surpreso por um segundo, puxou o próprio bilhete para comparar. Não demorou para perceberem que, na verdade, os dois estavam certos. Era apenas um equívoco, já que Vera teria o mesmo assento, porém em outro voo da companhia que decolaria uma hora depois. Gustavo mostrou seu cartão sorrindo de leve, tentando quebrar o clima tenso, e explicou o mal-entendido sem rodeios. Vera, percebendo o erro, pediu desculpa numa voz contida, mas a troca, ainda que curta e educada, fez o ar ao redor deles pesar um pouco. O desconforto ficou ali, pairando, quase invisível. Não era só a confusão. Era como se aquilo tivesse trazido à tona um desconforto mais profundo, difícil de nomear. Vera acabou sentando-se ao lado de Gustavo, graças a um ajuste de última hora feito pelas comissárias. E mesmo com tudo resolvido, o clima entre eles permaneceu cheio de pequenas pausas e olhares rápidos. Gustavo tentou retomar seu ritual de viagem, fones nos ouvidos, livro aberto, mas não pôde evitar a sensação de que aquele início de conversa, por mais banal que parecesse, podia ser o prenúncio de algo maior, algo ainda indefinido, que pairava no ar daquele voo para Dallas. O silêncio entre Gustavo e Vera não era o silêncio confortável que se espera durante uma longa viagem. Era um tipo de silêncio carregado, quase palpável, que transformava cada gesto simples em sinal involuntário de tensão. Vera ajeitava a bolsa sobre o colo como se quisesse protegê-la do mundo, os dedos apertando a alça com uma força que escapava ao controle. De vez em quando ela lançava olhares rápidos para Gustavo, como quem avalia uma situação que não era familiar, mesmo sabendo que o assunto do assento já estava resolvido e não existia mais motivo para desconforto. Gustavo sentiu no olhar de Vera algo conhecido. Era aquele incômodo que ele já tinha reparado em outros ambientes, até mesmo em filas de supermercado ou elevadores. Uma sutil suspeita que surge muitas vezes sem razão clara. Uma vigilância silenciosa, quase automática, rara de ser dita em voz alta. Mesmo sem qualquer provocação, aqueles segundos de análise entre os dois aumentavam a sensação de isolamento e de estar sempre na linha de julgamento. Ele tentou se distrair, ajustando os fones e procurando o ponto do livro onde havia parado. O motor do avião já ensaiava os primeiros ruídos, mas o clima tenso só parecia crescer entre aquelas duas poltronas.
Vera manteve a postura, o corpo quase imóvel, como se qualquer movimento mais aberto pudesse acender uma discussão. O espaço privado do voo, que Gustavo tanto esperava para descansar, de repente ficou pequeno. O assento, junto à janela, não servia mais de refúgio. A cada novo olhar furtivo ou respiração contida vindo de Vera, Gustavo sentia mais evidente o peso de ser observado, mesmo estando em um lugar onde ninguém deveria ser alvo. A princípio, tentou racionalizar. Era só um desconforto normal de quem teve um começo de viagem mais confuso. Mas, no fundo, sabia que aquela sensação ia além de um simples desencontro de poltronas. Fazia parte de uma rotina antiga, daquelas em que julgamentos e desconfianças surgem à primeira vista, mudando o ar de um espaço que deveria ser neutro. E fundo, ele compreendeu rápido. Certos desconfortos viajam junto, independente do destino, invadindo até os espaços mais impessoais, como o de um avião cruzando o oceano rumo aos Estados Unidos. Enquanto o avião começava a taxiar lentamente rumo à pista, Gustavo tentou ignorar o clima pesado entre ele e Vera, focando a atenção no livro, mas as páginas não conseguiam prender sua mente. Do canto do olho, percebeu Vera se remexendo no assento, demonstrando um desconforto que crescia a cada minuto. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma saída, e então apertou o botão de chamada acima de sua cabeça. Logo, uma comissária de bordo de sorriso treinado apareceu ao lado deles. Vera, em tom baixo, quase conspiratório, explicou sua preocupação. Disse que não estava se sentindo confortável ali, que como mãe, mesmo que seu filho estivesse bem longe naquele momento, tinha aprendido a confiar nos próprios instintos. Falou de um pressentimento vago, citou questões de segurança de maneira genérica, sem mencionar nada específico, só passando a ideia de que preferia trocar de lugar. A comissária, educada, assentiu, sem entender bem o motivo real, mas acostumada a lidar com pedidos estranhos durante voos longos. Perguntou se Vera tinha preferência por outra fileira. Prometeu dar uma olhada e saiu para verificar as possibilidades. Vera cruzou os braços e ficou esperando, olhando para frente sem encarar Gustavo por um só instante. Gustavo, por sua vez, não se surpreendeu. Aliás, reconheceu rapidamente o padrão. Essas situações, camufladas de preocupação e polidez, eram mais comuns do que se admitia abertamente. Pessoas como ele aprendiam a perceber sinais indiretos como esses desde cedo. Atrás das palavras educadas e dos sorrisos ensaiados, estava a mensagem não dita. Um desconforto que não era só momentâneo, mas fazia parte de um comportamento muito maior. Ele manteve a postura, não reagiu nem discutiu, apenas observou a cena com um misto de cansaço e resignação. Já sabia o que vinha depois. As palavras vagas sobre segurança e intuição materna eram usadas quase como desculpa, para justificar algo que não precisava ser verbalizado. No fundo, era o velho preconceito, disfarçado de preocupação, que pegava carona nos voos, nos ônibus, nas filas e se espalhava pelo cotidiano do país, quase sem ser nomeado. A cada segundo que passava, Gustavo sentia que aquela experiência seria só mais uma para sua lista, mais uma história de como cortesia pode servir de máscara para o preconceito, deixando marcas até quando ninguém ousa falar seu nome. Quando a comissária voltou, olhou para Vera com um sorriso educado, mas nos olhos havia um certo questionamento, como se tentasse enxergar o verdadeiro motivo daquele pedido. Perguntou mais uma vez se realmente era uma questão de saúde, se Vera precisava de algum auxílio específico, ou se havia algum problema com o assento em si. Vera desconversou, reforçando apenas que não se sentia tranquila, que preferia estar em outro lugar e que, se possível, gostaria de resolver o quanto antes. Gustavo permaneceu calado, sabendo que qualquer gesto ou palavra nesse momento podia ser interpretado da pior maneira.
A comissária, percebendo que o pedido era vago demais, acabou indo checar com a supervisora se havia uma poltrona disponível. Enquanto esperava, ela retornou e, por protocolo, fez algumas perguntas formais a Gustavo. Se estava tudo bem, se precisava de algo. Daquelas perguntas que, pelo tom, servem mais para mostrar isenção do que preocupação real. Os passageiros, próximos, antes distraídos com celulares e revistas, começaram a observar mais de perto. O burburinho baixo foi crescendo ali perto deles, mesmo sem nenhuma razão objetiva, além da desconfiança lançada no ar. A tensão ficou evidente para todos ao redor. Pessoas trocavam olhares, algumas se ajeitavam nos assentos como se uma movimentação maior estivesse prestes a acontecer. Um senhor de paletó olhou Gustavo de cima a baixo, tentando entender o que se passava. Uma jovem, do outro lado do corredor, cochichava algo para a amiga, indicando discretamente o motivo da confusão. O desconforto, que antes estava restrito a Gustavo e Vera, começou a se espalhar, pegando carona nos olhares e nas perguntas silenciosas. Era como se, sem um motivo claro, apenas a presença dele justificasse o ambiente carregado. Gustavo sentiu o próprio corpo ficar mais rígido, os ombros tensionados, mas controlou a respiração, mantendo o autocontrole. Sabia que as perguntas eram apenas uma formalidade, mas o jeito como a tripulação olhava para ele deixava claro que, naquele instante, ele tinha perdido o direito de ser só um passageiro qualquer. O medo, mesmo pequeno, já havia se infiltrado ali, e agora era ele quem fazia parte de uma situação desconfortável que não tinha provocado. Mesmo sem palavras, todos entendiam. Nem sempre é preciso um perigo de verdade para a dúvida virar certeza, pelo menos no olhar das pessoas. Poucos minutos depois, quando a tensão já parecia ocupando até o ar ao redor, surgiu a gerente de bordo, uma mulher chamada Cláudia, que tinha aquele jeito firme de quem resolve qualquer situação, sem levantar a voz. Ela chegou com passos decididos, parou ao lado da fileira e cumprimentou tanto Vera quanto Gustavo. O olhar dela era atento, com um sorriso controlado, daqueles que tentam passar calma, mas deixam no ar o peso do cargo. Com diplomacia, Cláudia perguntou para Vera o que de fato estava acontecendo, deixando claro que estava ali para garantir o conforto e a segurança de todos. Vera hesitou, os olhos evitando fitar diretamente a gerente, como quem procura as palavras certas, mas só encontra explicações vagas. Disse mais uma vez que havia sentido um certo desconforto desde que entrou no avião e que, pela experiência que tinha como mãe, preferia confiar nesse instinto. Não conseguiu ir muito além disso. Cláudia ouviu, séria, esperando que viesse algum detalhe concreto para justificar o pedido de troca, mas só recebeu frases desconexas, sensação de insegurança, aquelas justificativas que não se apoiam em nenhum fato sólido. Cláudia então olhou para Gustavo, que até ali permanecia em silêncio respeitoso, demonstrando só através da postura que não estava envolvido em nenhuma discussão. Perguntou se havia algo acontecendo, se ele precisava de alguma coisa. Gustavo respondeu tranquilo, dizendo apenas que estava esperando o voo começar, sem qualquer reclamação ou tensão explícita. Nesse momento, Cláudia percebeu que por trás da situação havia outra coisa. O silêncio, as frases pela metade, a postura rígida de Vera, tudo indicava que não era realmente sobre segurança ou instinto. Era sobre uma desconfiança que ninguém queria nomear em voz alta. O desconforto entre os passageiros cresceu junto. O senhor do paletó, as meninas cochichando perto do corredor, todos entenderam de alguma forma que ali se discutia algo maior do que assentos trocados. Mas era como se todos preferissem manter as aparências, deixar que a formalidade cobrisse o verdadeiro motivo da tensão, fingindo que o problema não estava ali, escancarado.
Cláudia respirou fundo. Agradeceu as respostas, prometeu tentar resolver tudo da melhor maneira possível e avisou que voltaria em poucos minutos. Mas ao sair, o clima pesado permanecia e a sensação era de que a questão real mesmo ninguém tinha coragem de enfrentar de frente. Cláudia retornou depois de alguns minutos, agora acompanhada de outro comissário, trazendo consigo aquele ar de quem está pronta para resolver o impasse. Ela foi direto ao ponto, tentando manter a calma e o respeito. Olhou para Gustavo e explicou que, por conta do pedido da passageira e seguindo o protocolo da companhia aérea, seria necessário que ele abrisse sua mala de mão para uma rápida verificação. Disse que era um procedimento de praxe diante de alegações de desconforto por parte de outros passageiros, tentando tranquilizá-lo com palavras gentis. Apesar do tom educado, Gustavo sentiu claramente que estava sendo colocado em uma posição constrangedora na frente de desconhecidos. Gustavo, já cansado daquele vai e vem, recusou com firmeza, embora de maneira respeitosa. Disse que não havia motivo para tal ação, que não tinha feito nada além de embarcar e sentar no assento que lhe era designado. Fez questão de afirmar, sem elevar o tom de voz, que aquela situação era incômoda e que não tinha interesse em cooperar com um pedido que parecia mais guiado por suposições do que por fatos concretos. Cláudia, visivelmente dividida entre empatia e obrigações do trabalho, insistiu na necessidade de seguir as regras da empresa. Ao mesmo tempo, olhou para Vera, deixando claro que entendia a delicadeza da situação. Vera, por sua vez, pediu que entendessem sua posição, dizendo alto o bastante para todos ouvirem que só estava preocupada com a segurança coletiva e que, em tempos de tanta insegurança no país, era preferível alertar as autoridades em vez de guardar o receio para si. Os passageiros, agora completamente atentos, trocavam olhares a cada frase dita ali. O corredor do avião, que antes era só passagem para bagagens de mão e vozes apressadas, virou palco de atenção total. Algumas pessoas cochichavam, outras mantinham o olhar fixo naquela situação, esperando o próximo passo. No fundo, o desconforto se alastrava feito um fio invisível, costurando preocupações em quem assistia de perto e de longe. Sussurros surgiam aqui e ali, perguntas baixas, levantando ainda mais o clima de julgamento coletivo. O momento, que deveria ter sido apenas mais um capítulo discreto de um voo internacional, virou uma espécie de espetáculo silencioso. Cada gesto, palavra ou silêncio ganhava peso extra. Numa espécie de dança meio torta de expectativas, medos e julgamentos, tudo diante de uma plateia involuntária que já não podia ignorar o que acontecia bem ali no meio do avião. Cláudia, sem alternativa diante da recusa de Gustavo, avisou que ia precisar consultar o comandante da aeronave antes de tomar qualquer providência. Ela se afastou pelo corredor, caminhando rápido até a área reservada logo antes da cabine, levando consigo a tensão do ambiente. O silêncio voltou a se instalar, mas agora ele tinha um tom ainda mais pesado. O tempo, que antes parecia correr, normalmente virou uma espera ansiosa, cada segundo prolongando o desconforto de todos. Vera, percebendo que tinha conquistado a atenção dos passageiros e talvez até sentindo-se legitimada pelo olhar cúmplice de alguns, resolveu falar mais. Alto. A voz dela saiu mais firme dessa vez e suas palavras pareciam aumentar de peso a cada frase. Disse que tinha se sentido ameaçada quando Gustavo entrou no avião porque ele era muito calado, não sorria para ninguém e, principalmente, porque carregava uma mala preta. Reforçou que não estava pedindo nada além de proteção, que só queria viajar tranquila, mas que achava suspeito alguém se recusar a mostrar o que levava na bagagem. Insinuou que, numa época em que tantos casos estranhos vinham aparecendo nos jornais, era melhor prevenir do que remediar.
O argumento dela, ainda que sem base concreta, contagiou parte dos presentes. Algumas pessoas começaram a enxergar Gustavo com receio maior. Outras abaixaram os olhos, desconfortáveis, mas seguindo o fluxo coletivo de julgamento. O rapaz, até então um desconhecido qualquer, foi virando personagem central de um enredo desconfortável. Alguém de quem todos agora esperavam uma reação ou explicação. Gustavo se agarrou à própria dignidade, tentando manter a voz calma e o olhar erguido, mas sentia a pressão pesada, como se uma culpa invisível estivesse recaindo sobre ele. Cada segredo sussurrado, cada olhar atravessado, servia para cancelar nos outros a humanidade dele. Não era mais o passageiro do assento 21A. Era o suspeito, aquele que não fala, o do comportamento estranho, como Vera classificava. Isso machucava sem deixar marca aparente, mas cortava fundo a ponto de deixar o peito apertado. Naqueles minutos intermináveis, Gustavo percebeu que ali pouca coisa importava além da opinião pública. A dignidade escorria pelos dedos, a cada palavra injusta, num processo silencioso, lento, onde se perde o direito a existir sem ser visto como perigo. A espera parecia não ter fim, até que finalmente surgiu no corredor o supervisor da companhia aérea Marcelo, seguido de um policial militar do aeroporto de Guarulhos. A presença dos dois, em suas roupas impecáveis e postura séria, trouxe ao ambiente um silenciamento repentino, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Marcelo se apresentou, dirigindo-se educadamente a Gustavo, mas com aquele tom marcado pelo excesso de formalidade, típico de quem precisa encenar protocolos mais do que acolher pessoas. Com palavras claras e distantes, Marcelo informou que, devido ao relato feito por uma passageira sobre comportamento suspeito, a companhia precisaria convidar Gustavo a desembarcar para uma conversa antes do avião seguir viagem para Nova York. O policial, de pé ao lado, completou dizendo que aquilo era necessário para garantir a segurança do voo e de todos a bordo, e que esperavam a colaboração tranquila de Gustavo para que tudo se resolvesse rapidamente. Gustavo olhou em volta, viu que quase todos os olhos estavam fixos nele. Sentiu a força esmagadora de ser resumido a um simples caso, um rosto desconhecido marcado pelas suspeitas alheias. Apesar da injustiça gritante da situação, ele respirou fundo. A postura de Gustavo não era de revolta ou desespero, mas de uma serenidade aprendida na marra, resultado de uma vida ouvindo e sentindo julgamentos baseados em aparência, em tom de pele, jeito de se vestir, sotaque. Levantou-se sem hesitar, pegou sua mochila preta e olhou por um segundo para Vera, que agora recuava no banco, quase satisfeita em sua postura defensiva. Gustavo não cedeu a nenhum comentário sarcástico. Não revidou o constrangimento. Apenas seguiu em direção ao policial e ao supervisor com passos firmes e o que restava de sua dignidade. No caminho, ouviu um ou outro passageiro murmurar. Gente dizendo que era melhor assim. Outros lamentando, em voz baixa. Para muitos ali, Gustavo já havia deixado há muito de ser um indivíduo com histórias, sonhos e destino naquela ponte aérea internacional. Agora, era só um personagem de um feito coletivo, alguém retirado do avião para garantir a ordem, mesmo sem nunca ter feito nada de anormal. Gustavo entendeu que naquele instante, seu nome, seu rosto, sua verdade, tinham sido engolidos por um protocolo frio que pesava mais o medo do que qualquer fato real. E seguiu adiante, porque naquele momento era isso que lhe restava, seguir apesar de tudo. Conforme Gustavo seguia pelo corredor acompanhado de Marcelo e do policial, o silêncio no avião era tão grande que até o ruído dos motores parecia ter desaparecido. Cada passageiro acompanhava com o olhar, alguns disfarçando,
outros encarando abertamente, esperando pelo desfecho daquela cena inesperada. No entanto, antes de cruzar a porta de saída, Gustavo parou. Sem pressa, abriu o zíper lateral da mochila, preta, e de dentro tirou uma carteira de couro escuro, bem conservada, dessas que só quem ocupa cargo sério carrega. Ele a ergueu de forma visível, mas tranquila, e mostrou rapidamente seu documento de identificação funcional. A credencial, emitida pela Agência Nacional de Inteligência, tinha seu nome completo e foto, além do brasão oficial do governo do Brasil. Bastou esse gesto para provocar uma transformação imediata no ambiente. Marcelo, o supervisor, deu um passo atrás, visivelmente surpreso, enquanto o policial fez menção de conferir o documento com mais atenção. Os sussurros dos passageiros, antes centrados no receio e no julgamento, passaram a se misturar com frases de surpresa e até arrependimento contido. Cláudia, que voltava do fundo do avião, percebeu o movimento e, ao notar a credencial, ficou paralisada por uns instantes, insegura sobre como agir. Vera, que estava na origem de toda suspeita, abaixou a cabeça e buscou algo na bolsa, evitando qualquer contato visual. O constrangimento se espalhou pelo corredor como uma onda, silenciosa, mas impossível de ignorar. Esse símbolo de autoridade virou o jogo. De repente, aquele homem desconhecido já não era mais suspeito de nada. Sem que precisasse dizer uma só palavra, além de apresentar o documento, Gustavo foi, num instante, do alvo de desconfiança ao portador de respeito. Não foi sua postura, sua fala ou qualquer outra atitude que mudou o olhar dos passageiros. Foi apenas o poder representado por um retângulo de plástico e metal. No fundo, ninguém ali parecia realmente aliviado. O que ficava em vez disso era a impressão incômoda. Se um crachá pode reverter uma sequência de julgamentos precipitados, quanto tanto ali foi decidido apenas pela aparência ou pelo medo coletivo? O avião voltou a respirar, mas o ar carregava, agora uma mistura de admiração forçada e vergonha mal disfarçada, mostrando de forma clara como os julgamentos eram frágeis e arbitrários. Foi questão de poucos minutos para que Marcelo entregasse a credencial de volta a Gustavo. Agora, tratando-o com excessiva cortesia, o policial, menos firme de antes, murmurou um pedido de desculpas pela situação, enquanto lhe devolvia uma postura mais amigável, quase preocupada em garantir respeito, algo bem diferente da desconfiança inicial. Cláudia tentava disfarçar o desconforto, ajeitando o uniforme e consultando a lista de passageiros, como se ali houvesse algo a ser resolvido além do que seus próprios olhos já tinham visto. Os passageiros assistiam sem saber onde encaixar o olhar. Aos poucos, alguns voltaram à posição original, mexendo no celular ou na bagagem, fingindo que não tinham julgado, nem participado daquela espécie de linchamento silencioso. Mas ninguém conseguia ignorar o clima, que, em vez de se dissolver, parecia engrossar na cabine. Era como se o constrangimento coletivo se espalhasse, feito fumaça fina, sufocando as palavras no ar. Vera, antes tão decidida, ensaiou algumas palavras olhando de cabeça baixa para Gustavo sem encará-lo de verdade. Ela começou dizendo que não dava para saber com quem se convive num avião, que tinha medo e só queria proteger a si mesma e aos outros. Falou baixo, quase num sussurro, tentando explicar que, afinal, não sabia quem ele era. Mas a resposta, que talvez fizesse algum sentido para ela minutos antes, agora soava completamente vazia diante de todos. Era impossível justificar de verdade o que aconteceu ali. Ninguém mais parecia disposto a entrar no mérito da discussão, porque todas as tentativas de explicação se perdiam diante do constrangimento que invadiu o voo. Gustavo recebeu as desculpas sem animosidade patente, agradecendo pelo reconhecimento do erro, mas notava que em cada gesto, em cada olhar desviado, morava um pedido de perdão implícito da cabine inteira.
O silêncio voltou a predominar com força, e cada passageiro parecia torcer apenas para o avião decolar logo, para que a lembrança daquele episódio ficasse para trás, junto com as luzes do aeroporto de Guarulhos. Apesar das palavras de Vera, ninguém ali conseguia fingir que nada havia acontecido ou que aquela barreira não tinha sido erguida por puro preconceito. O incômodo ficou pesado e real, acompanhando todos, mesmo quando o avião finalmente acelerou pela pista, levando consigo, pelo céu de São Paulo, as dúvidas e constrangimentos daquela viagem. Enquanto o avião voltava a se organizar, o movimento de sempre recomeçou aos poucos. Os comissários retomaram suas tarefas, recolhendo os últimos bilhetes e orientando sobre os procedimentos de segurança. Marcelo se despediu, aparentemente aliviado por encerrar uma situação que fugiu do controle, mas a postura rígida dele não enganava ninguém. O avião, embora em ordem, parecia bem distante do normal. Cada palavra era medida. As conversas, curtas, como se todos tentassem deixar para trás o peso do que havia acabado de acontecer. Quando Gustavo finalmente sentou novamente no seu lugar, sentiu que não era só ele que estava desconfortável. Ao lado dele, Lucas, que acompanhou tudo quieto desde o início, virou-se devagar e fez um aceno discreto de cabeça. Depois, em voz baixa, admitiu que sentiu vontade de intervir, mas ficou com receio da reação dos outros e do próprio clima tenso do avião. Disse que já tinha visto situações parecidas acontecerem em outros lugares, inclusive no próprio aeroporto, e que aquilo nunca deixava de ser revoltante. Lucas, um bancário de Belo Horizonte indo visitar família nos Estados Unidos, confidenciou que também sabia bem como era ser mal interpretado por aparência, sotaque ou atitude silenciosa. A conversa entre eles foi ganhando fôlego, mesmo discreta. Lucas contou sobre estratégias do dia a dia para evitar problemas. Por exemplo, o cuidado ao entrar em lugares cheios, o jeito de se vestir para não chamar a atenção e aquela cautela automática que passa a fazer parte da rotina de quem já enfrentou olhares duvidosos antes. Gustavo ouviu e assentiu, compartilhando algumas de suas próprias experiências. Não era novidade para nenhum dos dois que situações como aquela se repetem, sempre adaptadas ao ambiente, numa rua, no ônibus ou agora, dentro de um avião, a caminho dos Estados Unidos. Os dois falaram ainda sobre como as pessoas, muitas vezes, nem percebem o peso dessa atitude coletiva, agindo movidas por regras silenciosas e etiquetas, como se certas suspeitas fossem naturais. Concordaram que, por mais que houvesse protocolos e justificativas, o ponto de partida quase sempre era o preconceito disfarçado de cuidado. Lucas comentou que, quando tudo fica mais calmo, é só aí que a ficha cai sobre o quanto se normalizou julgar sem conhecer, e o quanto, no fundo, essa postura esconde mais medo e ignorância do que realmente cuidado com a segurança. Mesmo que o avião finalmente se preparasse para decolar, a conversa seguiu, fortalecendo uma aliança silenciosa feita de compreensão mútua e indignação contida. Quando o avião já taxiava devagar pela pista, sem previsão de decolagem imediata, a emoção do ocorrido ainda pairava no ar. A sensação era de que ninguém queria mais falar sobre aquilo, mas ao mesmo tempo era impossível esquecer. Foi então que Camila, sentada algumas fileiras à frente, decidiu quebrar o silêncio. Ela girou o corpo no assento e, olhando fixamente para Vera, disse que achava importante conversar de verdade sobre o que tinha acabado de acontecer. Não falou em tom de acusação, mas também não tentou suavizar o momento. Apenas pontuou que, muitas vezes, a nossa ideia de intuição é só um outro nome para o medo, e que medo, quando se mistura com preconceito, vira um risco para qualquer um que esteja fora do padrão esperado.
Camila contou que, mesmo nunca tendo passado por situação igual à de Gustavo, já viu colegas serem tratados de maneira diferente por questões de aparência, cor da pele ou só pelo jeito de falar. Disse que compreendia o nervosismo de quem está num avião, onde não se pode simplesmente sair se algo parece estranho, mas ressaltou que não é por isso que qualquer desconforto deve ser tratado como ameaça real sem outras evidências. Ao ouvir aquilo, Vera ficou visivelmente incomodada, mexendo as mãos e respirando fundo. Tentou repetir o argumento de que apenas quis o melhor para todos, que havia agido por intuição de proteção. Camila, então, junto com outras pessoas que já espiavam discretamente a conversa, lembrou que o medo, sozinho, não pode ser critério para julgar o outro, porque esse sentimento surge por causa de histórias e vivências acumuladas, e muitas vezes é alimentado precisamente pela ideia de que gente diferente é risco. O peso desse raciocínio não ficou apenas em Vera. Agora todos estavam ouvindo, obrigados a pensar no próprio papel naquele episódio. Alguns passageiros começaram a comentar baixinho, enquanto outros apenas olhavam para baixo, reconhecendo, em silêncio, o desconforto coletivo. Uma mulher um pouco mais velha até acrescentou que privilégio, no fundo, é poder entrar num avião sem sequer cogitar que pode ser apontada como suspeita só por existir daquele jeito. O debate ficou ali, no ar, avançando além das desculpas rápidas e obrigando muita gente a confrontar o que sempre preferiu deixar de lado. Camila, pela postura firme, mas sensível, inspirou outros passageiros a assumirem, pelo menos entre si, uma responsabilidade sobre a forma como o medo pode virar facilmente preconceito sem sequer perceberem. A discussão, que era só de Vera, deixou de ser assunto de um só passageiro para se tornar reflexão de muita gente ali antes mesmo de levantar voo. Quando o avião enfim ganhou velocidade e subiu cortando as nuvens do céu paulista, o burburinho de antes se transformou em um silêncio cheio de pensamentos, como se cada um ali precisasse reorganizar suas certezas. O cenário externo mostrava São Paulo ficando pequena e distante, mas, dentro do avião, nada parecia realmente longe do que acabou de acontecer. O serviço de bordo ainda nem tinha começado, e todo mundo parecia menos interessado em distração e mais ocupado em digerir os acontecimentos das últimas horas. Gustavo, sentado novamente ao lado de Vera, sentia o cansaço não só no corpo, mas em um lugar mais fundo. Não havia ali nenhum orgulho em ter mostrado a credencial, nem alívio total por ter conseguido permanecer no voo. Era outra coisa, uma fadiga de quem já passou por situações parecidas mais de uma vez, de quem carrega uma coleção de momentos em que foi visto mais como um risco do que como uma pessoa. Ele olhou de relance para Vera, que continuava quieta, os ombros encolhidos, encarando o encosto da poltrona da frente. O constrangimento dela era verdadeiro, mas não bastava para desfazer o que tinha acontecido. Gustavo sabia que a vergonha, por mais intensa que fosse, não apaga o impacto de acusações baseadas só na suposição e no medo. Por mais que ele tivesse mostrado o documento, salários, cargos ou títulos, nada disso era forte o suficiente para rasgar o estereótipo que o precedia cada vez que entrava num lugar novo ou dividia um espaço com desconhecidos. Ali, no meio do espaço fechado do avião, ficou claro que essas batalhas não são visíveis para muitos. A maioria dos passageiros voltou lentamente para as rotinas. Uns ligaram a tela do encosto, outros abriram livros, fones sendo encaixados nos ouvidos. Mas Gustavo, mesmo olhando pela janelinha e tentando se distrair com o traço das nuvens, sentia o peso invisível de algo que não se resolve numa conversa ou na comprovação de uma identidade. Era uma marca que se acumula,
Uma sensação de que, em qualquer momento, tudo pode outra vez virar suspeita só pelo jeito de andar, pelo tom de pele ou pela roupa escolhida naquele dia. Mesmo com o avião avançando rumo aos Estados Unidos, o desconforto não ficava para trás. Gustavo respirava fundo, tentando se ancorar na esperança de que aquele diálogo coletivo tivesse, de algum modo, plantado uma semente. Nem que fosse uma mínima dúvida nas certezas automáticas dos outros passageiros. Porque para ele, seguir adiante era, acima de tudo, sobreviver a esses incontáveis julgamentos que o mundo insiste em espalhar no caminho. Enquanto a aeronave seguia firme, as luzes do interior davam um tom suave ao ambiente, mas era impossível ignorar o clima carregado entre algumas poltronas. Vera, que horas atrás era quase uma força dentro do avião, voz firme, gestos seguros, a típica passageira que opina e coordena o embarque de quem está perto, agora se mostrava diferente. Sentada ao lado de Gustavo, ela encolheu os ombros e fixou os olhos no folheto de instruções, como se ele tivesse se tornado a leitura mais interessante do mundo. Tocava os dedos nervosamente na costura da poltrona e a respiração, antes segura, parecia presa. Vez ou outra, ela arriscava olhar para Gustavo, mas sempre desistia antes de cruzarem os olhos. Sentia a necessidade de dizer alguma coisa, mas as palavras não vinham fáceis, como se atravessassem um emaranhado de pensamentos que insistiam em lembrá-la do que tinha feito minutos antes. No fim, só conseguiu murmurar um "me desculpe", quase inaudível, deixando a frase no ar, pendurada entre eles. Parecia querer se proteger na discrição, com receio de trazer de volta a atenção dos outros. Gustavo ouviu, mas não respondeu imediatamente. Não porque quisesse punir Vera, e sim porque conhecia esse pedido de desculpas. Era igual a tantos outros, feitos de intenção mas pouco efeito, principalmente porque não curavam a sensação constante de ser observado, questionado, reduzido a um temor que nunca provocou. Para ele, aquele episódio do avião estava longe de ser um caso isolado. Era só mais um na coleção de constrangimentos que, para quem sofre, nunca se tornam rotina. O tempo passou devagar entre eles. Vera, agarrada à sua culpa, percebeu que sua confiança desmoronava cada vez mais. Aquela construção de segurança, baseada na certeza de estar certa, agora parecia frágil, quase transparente. Sentiu-se pequena, esmagada pela consciência do impacto da própria atitude. O olhar dela era de quem quer sumir, de quem percebeu tarde demais que o arrependimento não varre para longe o dano que causou. As desculpas, em vez de aliviar, pareceram reforçar a distância. A cada tentativa de Vera de se retratar, Gustavo se recolhia mais. Não era orgulho nem raiva, era só um tipo de cansaço que falava para ele que, mesmo quando há arrependimento, a ferida fica aberta, especialmente quando essas feridas são tantas e tão correntes no caminho, de quem só queria, ali, viajar em paz. O voo já estava estável, e a tripulação começava a circular pelos corredores, entregando lanches e bebidas enquanto os passageiros tentavam se distrair ou pegar no sono. De repente, Natália, uma das comissárias, se aproximou com um envelope fechado na mão. Ela parou ao lado de Gustavo e, com um sorriso discreto, entregou-lhe a mensagem dizendo que vinha direto do comandante do voo. Gustavo ficou surpreso por um instante. Abriu o envelope devagar, sentindo os olhares mais próximos curiosos, embora ninguém ousasse perguntar o que havia ali. A carta, escrita em papel timbrado da companhia aérea, era curta, mas sincera. O comandante se desculpava em nome da equipe e da empresa pelo constrangimento pelo qual Gustavo havia passado, e reconhecia que, muitas vezes, situações assim são tratadas como meros procedimentos, mas o tom ali era diferente. O texto deixava claro que aquilo não deveria ter acontecido, e que todos mereciam respeito e dignidade
independentemente de aparência ou suposições. A reação de Gustavo diante do gesto foi de surpresa, misturada com um alívio tímido, mas também com uma tristeza difícil de explicar. Por um lado, era raro ver uma instituição admitir de maneira tão aberta um erro e tentar de algum jeito diminuir o impacto do acontecido. Não era algo comum. Geralmente, pedidos de desculpa ficavam enterrados em explicações burocráticas ou eram ignorados por completo. O simples fato de o comandante ter parado para escrever algumas palavras já mostrava que, pelo menos ali, alguém entendeu a gravidade do que se passou. Mesmo com esse reconhecimento, Gustavo não conseguia apagar a sensação de desconforto. A carta não reescrevia as horas anteriores, nem eliminava todos os sentimentos indesejados que ainda latejavam dentro dele. Sabia que, ao chegar ao destino, aquilo seria mais uma história para contar, mais uma cicatriz entre tantas que carregava. Lembrou do olhar de Vera, do silêncio constrangido dos outros passageiros, da voz de Camila, questionando tudo. Cada detalhe ficaria na memória, compondo o acervo invisível de situações pelas quais tantos passam e poucos reconhecem. Segurando o envelope com certo cuidado, Gustavo percebeu que, por mais que aquele pedido de desculpas oficial tivesse valor, ele não mudava todas as lutas vividas por quem está sempre à margem do olhar confiante dos outros. A carta era gesto importante, mas o peso real ainda estava sobre seus ombros. Depois de se recostar na poltrona com o envelope, ainda na mão, Gustavo percebeu que Vera parecia inquieta, como se ainda procurasse uma forma de lidar com o silêncio constrangedor entre eles. Ela ajeitou-se no assento, respirou fundo e, com a voz baixa, comentou que não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha acontecido. Disse que nunca imaginou que pudesse se ver no centro de uma situação dessas, sendo reconhecida pelos outros como alguém que, sem perceber, acabou agindo de maneira injusta. Gustavo escutou com atenção, sem pressa para responder. Olhou de lado, observando que, embora o tom fosse de arrependimento, havia também uma curiosidade sincera ali. Talvez um desejo de entender de verdade as proporções daquilo tudo. Assim, com uma calma que nem ele sabia que tinha, resolveu tentar explicar o que mais pesava em seu coração. Disse, quase como quem fala consigo mesmo, que o sofrimento maior não vinha de saber que foi alvo de um medo isolado, mas de notar como sentimentos assim podem se transformar em armas quando sustentados pelo olhar coletivo. Falou que, frequentemente, quem está do lado de cá nem espera a aceitação total, só queria que o desconforto alheio não se tornasse uma sentença tão rápida. A diferença, segundo ele, está no que a gente faz quando percebe esse medo dentro da gente. Vera ouviu em silêncio, olhos um pouco marejados. Admitiu, num fio de voz, que carregava muitas ideias que nunca tinha parado para questionar. Contou que cresceu ouvindo cuidado e suspeita serem quase sinônimos nos conselhos da família, principalmente em situações de viagem, aeroporto ou ambientes lotados. Aos poucos, foi assimilando que muitas vezes o estranho é visto primeiro como ameaça, não como pessoa, e só agora se dava conta de como isso podia ser violento para o outro. Gustavo deixou claro que entendia o medo, mas que o problema começa quando ele predomina sobre a dúvida, o diálogo, o olhar humano verdadeiro. Explicou que mudar isso é uma tarefa mais longa do que parece. Começa com a coragem de se enxergar como parte do problema e de fazer diferente dali para frente, mesmo que seja um progresso lento. No final, não era sobre culpados, mas sobre assumir a responsabilidade de pensar duas vezes antes de transformar o desconforto em acusação. Ao pousarem em Nova York, o ritmo do aeroporto John F. Kennedy impôs uma nova atmosfera para aqueles que deixavam o avião. Entre filas,
vozes diferentes e a pressa de quem precisa pegar malas ou se reencontrar com familiares, Gustavo e Vera caminharam lado a lado, ainda em silêncio. O corredor do desembarque parecia nunca terminar enquanto passavam entre rodas de outros brasileiros conversando, pessoas de todos os cantos do mundo e avisos tocando na língua local. Era como se o barulho lá fora não conseguisse atravessar a conversa interna de cada um. Foi quando já se aproximavam do portão de saída, misturados a centenas de desconhecidos, que Vera parou, puxando Gustavo de leve pelo braço. Dessa vez, o pedido de desculpas foi diferente. Não era aquele sussurro envergonhado de antes, nem vinha carregado apenas de culpa. Ela respirou, olhou nos olhos de Gustavo e, com voz clara, disse que só agora tinha entendido de verdade seu próprio erro. Não foi só medo, ela admitiu. Foi o tipo de preconceito que eu nunca pensei que teria, mas que apareceu na hora que menos esperava. Fui impulsiva, nem tentei entender ou conversar, só agi. O olhar de Vera estava firme, sem buscar aliviar para si mesma ou disfarçar a responsabilidade. Era notável que, dessa vez, havia algo novo ali, que não cabia numa desculpa simples. Gustavo, experiente em perceber nuances de sinceridade, notou que não era performance. Ouviu, quieto, deixando as palavras dela ecoarem entre o vai e vem de pessoas ao redor. Depois de alguns segundos, respondeu com tranquilidade, escolhendo cada frase. Disse que a culpa, por mais incômoda que fosse, só valeria algo se servisse de combustível para a mudança real. Sugeriu que, em vez de tentar se desculpar repetidas vezes apenas com palavras, ela falasse com outras pessoas como ela, gente que também carrega privilégios, e ajudasse a enxergar esse problema onde ele costuma se esconder. Mudar não é fácil, mas é necessário, concluiu. O mais importante é agir diferente do que se agiu antes. Vera assentiu, silenciosa. Eles seguiram juntos até a esteira de bagagens, cada um pensando em como aquela conversa, perdida em meio ao fluxo de gente no maior aeroporto dos Estados Unidos, talvez fosse o começo de algo mais transformador do que ambos imaginavam naquele momento. As malas começaram a dar voltas na esteira, rolando em círculos aos olhos dos recém-chegados, misturando um pouco da pressa com o cansaço inevitável de quem cruzou o Atlântico. Gustavo e Vera, ainda lado a lado, esperaram em silêncio, cada um olhando para o redemoinho colorido de bagagens. Não havia nada de heróico na cena, nada de extraordinário. Era só mais um momento discreto em meio à vida agitada daquele aeroporto gigante, rodeados por outros tantos que carregavam suas próprias histórias nos ombros. Quando finalmente localizou sua mala, Vera virou-se para Gustavo e estendeu a mão. O gesto foi simples, mas carregava todo o peso do que os dois tinham vivido desde o embarque no Brasil até aquele corredor em Nova York. Não era um aperto de mãos automático daqueles que se trocam quase sem pensar no final de uma reunião em qualquer. Havia ali uma honestidade silenciosa, um reconhecimento de que ambos tinham mudado um pouco durante aquela viagem. Cada um a seu jeito. O toque rápido entre as mãos marcou sozinho o fim daquela conversa intensa. Sem registros, sem testemunhas, só eles dois sabiam o quanto aquele aperto de mão representava. Carregava um gosto amargo, que era ao mesmo tempo de tudo que foi vivido e de tudo aquilo que talvez pudesse ser mudado daqui para frente, ainda que devagarinho, em conversas futuras ou no olhar menos apressado em situações comuns. Vera agradeceu novamente, mas com menos palavras e mais respeito. Gustavo assentiu. Agora com aquele tipo de esperança tímida que aparece quando se percebe que, apesar de tudo, é possível provocar pequenas mudanças no cotidiano das pessoas ao redor. Enquanto seguia pelo saguão, misturado à multidão americana,
Não resistiu à reflexão final. Sabia que, se não fosse sua posição profissional, a carteira de trabalho brasileira tão respeitada, talvez nem tivesse tido voz naquele avião. Aquela proteção invisível de um título, de um encargo, ainda era coisa de poucos. Sentiu uma pontada de indignação ao se dar conta de que a dignidade do outro deveria ser ponto de partida, não de chegada. Flamular carteiras e diplomas nunca deveria ser condição para não ser visto como suspeito. A cena daquele aperto de mão, improvável, livre de testemunhas, quase cotidiana em meio à correria do aeroporto, ficou marcada na lembrança. De Gustavo, era uma lição amarga, transformada em herança silenciosa naquele movimento rotineiro de Nova York. A dignidade de existir sem desconfiança deveria ser direito automático, nunca favor a quem ostenta crachás ou sobrenomes importantes.